Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente está indo para a nossa última aula de conteúdo de pirometalurgia, de fundamento de pirometalurgia, tá? E aí, a próxima aula vocês vão ver uma aula mais direcionada para manganês, né? Atendendo a uma situação onde a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, né, em Corumbá, uma planta de produção de manganês. Então eu acho importante que vocês olhem com mais detalhe, tá? Para isso, vocês vão assistir uma aula, a próxima aula, né, a aula 10 e a aula 11, é uma aula também que ela é ministrada em metalurgia dos não ferrosos, tá? Ela dá fundamentos ali do manganês, né, da importância do manganês, isso na aula 10, e na aula 11 vocês vão ver mais a fundo como que faz a produção de ferroligas à base de manganês, tá? E aí na aula de hoje, tá, eu vou falar a última aula de fundamento de pirometalurgia, né? E aí eu vou falar um pouco de refino, tá? E aí, como vocês sabem, a gente está vendo pirometalurgia, então, e dentro da pirometalurgia tem os métodos de refino, tá? A pirometalurgia, vocês também bem sabem, usa de temperatura, né? E dentro dos processos pirometalúrgicos de refino que usam temperatura, existem alguns métodos, tá? O primeiro método, na realidade, eu vou falar de três métodos, né? Então a gente tem aqui os métodos químicos, tá? Que envolvem oxidação seletiva. Então a gente tem os métodos químicos que envolvem oxidação seletiva, tá? E que a gente vai fazer o quê? Vai escorificar, então, o que não nos interessa. Então aqui um método é pegar o meu metal fundido e formar uma escória que vai abrigar os metais que eu quero remover, tá? Lembrando para que vocês, para quem não pensou a respeito, né? A gente tem aqui um metal impuro antes do processo do refino, tá? E aí, depois do processo do refino, a gente vai obter o metal puro, tá? Então é importante vocês terem isso, a visão. Então, como que eu transformo o metal impuro do metal puro? Eu tenho que remover as impurezas, tá? E para remover as impurezas, eu posso formar uma escória e através dessa escória eu posso retirar, né? Colocar o que tem de impureza dentro do metal, normalmente outros metais que foram reduzidos lá no processo de redução, tá? E transformar em metal puro, tá? O que acontece? Alguns processos aqui que vocês podem ver lá, se vocês pegarem a playlist lá de metalurgia dos não ferrosos, vocês podem ver que existem alguns processos, tá? Que eles, primeiro, tem dois tipos de processos. Tem processos de redução que já produz um metal de elevada pureza, tá? Eu chamo atenção ali para o processo de produção de magnésio, por exemplo, tá? É o primeiro que eu consigo pensar aqui, tá? A produção das ferroligas também, normalmente, elas não necessitam, até existe refino para ferroligas mais puras, mas a maior parte das ferroligas elas são utilizadas com metais mais, aliás, com exigências menores de pureza, tá? E aí, o outro tipo de metal que é produzido são metais que são refinados através de hidrometalurgia, na realidade eletrometalurgia, né? O refino via eletrorefino, né? Ele é bastante popular e ele atende diversos metais, como níquel, cobre e eu consigo pensar agora, níquel, cobre, o próprio ouro e a prata, que vocês vão ver processos de refino de ouro e prata, refino pirometalúrgico,
ele acaba atendendo também o ouro e a prata. Tá? Então aqui a gente está vendo quando não tem essas particularidades, o nosso metal é impuro, a gente pode fazer também via pirometalúrgica, no caso do ouro e da prata, e aí ainda tem o caso do estanho e do titânio. Tá? E aí eu vou explicar, né, evidentemente, cada um dos tipos. Tá? E nesse caso aqui de métodos químicos, utilizando oxidação seletiva, formação de escórias, né, que vão abrigar os nossos metais em pureza, né, a gente vai ter os exemplos do ouro e o exemplo da prata. Tá? Então, ouro e prata são refinados por via de métodos químicos. A gente também tem os métodos físico-químicos. Os métodos físico-químicos, tá? Eles normalmente vão contar com precipitação. Tá? Precipitação. Então eu vou explorar, por exemplo, no caso típico aqui, que vocês vão ver, é o caso do estanho, onde eu vou explorar a baixa solubilidade do ferro em temperaturas do banho de estanho mais baixas. Tá? E aí, através dessa baixa solubilidade, né, do estanho em temperaturas mais baixas, eu vou precipitar ferro através de intermetálicos ferro-estanho. Tá? Então, aqui é um método de precipitação onde eu vou baixar a temperatura e provocar a precipitação. Tá? Um método de refino, desculpa, onde eu vou baixar a temperatura e provocar a precipitação. E aí, por fim, a gente ainda tem um outro método, que é o método físico, tá? Onde eu vou, existem vários desgaseificação a vácuo, que é para se livrar de gases, né? Utilizado para outros metais, fusão zonal, fusão a arco elétrico, mas o que a gente vai investigar mesmo é a destilação. Tá? E, na realidade, por que a gente não vai ver esses outros processos que eu falei? Porque eles são aplicados com aplicações muito pontuais ou em metais que a gente não está focando aqui. A gente foca em 13 metais diferentes ali, que são os metais mais produzidos e mais importantes, mais utilizados, né? Que vocês têm mais chances de trabalhar com. Evidentemente que, se vocês quiserem saber de outros metais, eu posso sugerir bibliografia e guiar um estudo de vocês, mas a gente foca aqui nos principais. Tá? E esse processo físico de destilação é aplicado no titânio. Tá? Então eu vou começar, tá? Devido ao espaço que eu consumi nessa pequena explicação aqui, eu vou começar falando dos métodos físico-químicos, tá? Falando do estanho. E aí depois eu vou falar do titânio, porque são métodos que ocupam pouco espaço aqui na minha explicação. Tá? E para explicar o princípio também é mais simples. Tá? Então, falando um pouquinho do refino do estanho. Tá? O que acontece? Quando a gente termina o processo de redução do estanho, vocês podem olhar lá na aula de não ferrosos, eu falo um pouquinho da redução do estanho. Tá? Quando a gente termina o processo de redução do estanho, a gente vai obter um estanho, né? Vou desenhar aqui o metal, tá? Então aqui tem um cinza, o metal estanho, né? A gente vai produzir um estanho com uma percentual, né? 99,0% de estanho, tá? Então um banho metálico de estanho com 99,0% de estanho. Tá? O que acontece? A temperatura que esse estanho é produzido, né,
é a temperatura de 1.200 graus Celsius. Lá em redução carbotérmica, vocês viram, para conseguir separar a escória e tal, tem que produzir estanho a 1.200 graus Celsius. E nessa temperatura, o estanho dissolve grandes quantidades de ferro, que por sinal é o principal contaminante desse nosso estanho, que precisa ser refinado. Então a gente refina o estanho para remover o ferro. Mas o que acontece? Se eu esperar esse banho aqui e fazer um abaixamento de temperatura controlado, tá? Que eu baixar a temperatura do estanho a cerca de 260 graus, eu derrubo a solubilidade do estanho a um percentual muito baixo. Tá? A solubilidade do ferro é um percentual muito baixo. E aí eu provoco a precipitação dos seguintes precipitados. Eu precipito ferro alfa, precipito ferro gama, eu precipito também um intermetálico de ferro estanho e, aliás, dois intermetálicos de ferro estanho, esse FeSN e esse FeSN2, tá? Só que o que acontece? Esses caras aqui, eles têm mais ou menos a mesma densidade, então não vai haver aquela separação, aquela formação aqui de uma fase que vai ficar mais na superfície, nem uma fase que vai ficar mais no fundo, tá? O que vai acontecer? Esses caras que vão se formar vão ficar difuso aqui, tá? E aí esse refino envolve uma coisa um pouco interessante, que tem que ter uma pessoa, tá? Que vai peneirar, como se fosse uma peneira de piscina, vai retirar esses precipitados do banho. Tá? Então o banho de estanho é formado, tá? E alguém, tá? Normalmente não é um equipamento, eu inclusive investiguei na literatura, evidentemente que eu não visitei uma planta de produção de estanho, tá? Mas eu investiguei na literatura, realmente é feito por uma pessoa que mecanicamente, através do uso dessa, como descreve o livro, como se fosse uma escumadeira, a pessoa retira os precipitados que se formam. E aí, como resultado final, a gente consegue produzir, estanho com até 99,99% de estanho. Tá? Então esse aqui é um método físico-químico de precipitação do estanho. Tá? E eu vou falar rapidamente do titânio. Tá? E aí, como que acontece o refino do titânio? Tá? Vocês lembram lá na aula passada, né, que eu falei de redução metalotérmica? Tá? Tem o reator lá de produção do processo Kroll, né? E dentro desse reator se forma o titânio esponja. Tá? Então eu vou desenhar grosseiramente aqui o reator. Tá? O reator tem a formação de titânio esponja. Então, o reator forma o titânio esponja. O titânio esponja, como o próprio nome já diz, tem um aspecto esponjoso, então bastante poroso. O que acontece? Nos poros do titânio esponja, a gente pode ter ocluso nos poros do titânio esponja. Tá? Normalmente os poros são interconectados, né? Então, aqui nos poros do titânio esponja, a gente pode ter dois contaminantes que estavam no processo. Tá? O titânio lá no processo de produção, a gente tinha quem? MgCl2 e a gente tinha o magnésio. Tá? E esse processo vai precisar lançar mão, né, da propriedade de baixo ponto de fusão, tanto do magnésio quanto, baixo ponto de ebulição, tanto do magnésio quanto do cloreto de magnésio. Então, o processo vai envolver o quê? Vamos escrever em vermelho aqui. Tá? Vai envolver a elevação da temperatura no processo, então temperaturas que vão ficar entre 900 e 1000 graus Celsius, tá? E
um abaixamento da pressão. Então, o reator é colocado sob vácuo, tá? Uma pressão bastante baixa, de 0,1 kPa. Lembrando, né, que a pressão atmosférica é 101,325 kPa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, que a pressão é abaixada da pressão atmosférica para essa pressão aqui. Tá? Um vácuo bastante intenso. Tá? Que vai fazer o quê? Vai fazer que esse magnésio que estava líquido vá para o estado gasoso. Tá? E esse cara aqui também escape no estado gasoso. Tá? Então, esse processo, tá, ele vai envolver o quê? Envolver elevação de temperatura e evaporação do contaminante. Tá? O contaminante aqui no titânio seria o magnésio e o cloreto de magnésio. Tá? Esse outro processo aqui, que eu falei para vocês do estanho, vai envolver também a manipulação da temperatura para precipitar os caras que não me interessam. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos últimos dois metais que a gente vai estudar aqui, que o refino pode ser feito via refino pirometalúrgico, tá? Que são dois processos químicos de oxidação seletiva, ou seja, formação de escória. Então, vou falar um pouquinho do processo Miller e o processo de Doré, processo Miller para o ouro e o processo de Doré para a prata, só que para isso eu vou precisar de espaço, então vou fazer um corte aqui na nossa aula, tá? E aí a gente retorna já falando do processo Miller e o processo de Doré. Então, retornando aqui, né, eu vou falar um pouquinho agora do nosso processo Miller, tá? Então, como eu estou falando de ouro, eu vou pegar uma cor alaranjada aqui para me aproximar mais. Deixa eu ver se eu encontro um amarelo. Aqui tem um amarelo. Vou fazer em amarelo, tá? Para retratar um pouco o nosso ouro, tá? Então, a gente tem o ouro, tá? E para fazer o refino do ouro, a gente vai lançar mão do processo Miller. Tá? Como funciona o processo Miller? Tá? O processo Miller é o seguinte: a gente tem a peça de ouro com baixa pureza, né? E aí eu vou desenhar aqui usando outras cores, né? Então, a gente coloca as peças de ouro num cadinho. Tá? Então, vou voltar aqui para o amarelo. A gente coloca as peças de ouro num cadinho, tá? Juntamente com fundentes. Coloco peças de ouro no cadinho e, juntamente das peças de ouro, eu vou colocar alguns fundentes. Tá? Esses fundentes servem para proteger tanto o cadinho quanto o ouro da contaminação pelo que tem na atmosfera. Tá? Então, essa é a função dos nossos fundentes. Tá? Então, a primeira etapa, eu vou fazer a adição de fundentes. Tá? E quais são esses fundentes? Tá? Então, os nossos fundentes são o bórax, sílica, deixa eu só conferir aqui na minha colinha se eu acertei, sim, sílica, e cloreto de sódio. Tá? Aí o que se faz? Tá? Vai se aquecer, segunda etapa, é a etapa de fusão num forno de indução. Fusão em forno de indução. Então, eu vou fundir esses caras tudo junto aqui. Então, eu coloco o metal
coloco os fundentes por cima e depois eu utilizo um forno para provocar a fusão. Tá? A fusão, ela normalmente acontece em temperaturas, para que o processo aconteça, né? A fusão acontece em temperaturas de 1150 até 1200 graus Celsius. Tá? E por último, tá? A terceira etapa, que é a etapa onde de fato vai acontecer o refino. Então, eu tenho esse meu material fundido aqui, com a escória de bórax, sílica e cloreto de sódio. Tá? Isso por si só não vai promover o refino. Eu preciso de uma outra coisa, que é injetar Cl2. Então, eu preciso promover a injeção de Cl2. Tá? A partir da injeção de Cl2, eu vou conseguir me livrar das impurezas. Tá? Por quê? Porque o Cl2 vai reagir com as impurezas, formando o quê? Cloreto de chumbo, tá? Formando cloreto de zinco e formando cloreto de ferro, as principais impurezas que o processo Miller pode se livrar. Eventualmente, também com condições mais severas, aliás, com quantidade de tempo maiores, né, a gente pode precipitar cobre e também precipitar níquel. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa da escória adequada, porque essa escória aqui é feita para quê? Para dissolver cloretos. Quais cloretos? Esses cloretos aqui. Tá? Então a escória é feita não só para proteger o banho e o cadinho, tá? O banho também para guardar a temperatura, né? Para não perder a temperatura, né? Do nosso banho. Ela também serve, e ela é importante, para que esses cloretos fiquem dissolvidos na escória. Porque se a gente tiver uma escória que impede os cloretos de sair do metal, né, aí não vai cumprir a função dela, que é colaborar no refino. Tá? Então, assim funciona o processo Miller, baseado na formação de cloreto de impurezas que vão ser abrigados por uma escória de bórax, sílica e cloreto de sódio. Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho agora, né, do processo de refino da prata, tá? Que também é um processo feito em etapas. Tá? Só que eu vou comer uma etapa ali, a etapa de aquecimento, eu não vou falar, tá? Porque a gente vai ter mais uma descrição lá, tá? Essa etapa da prata aqui, tá? A prata ela vem associada com metais, né? Então vocês podem olhar lá na disciplina de não ferrosos, a prata pode vir, aqui no Brasil pelo menos, a prata é produzida quando ela vem associada ao cobre e quando ela vem associada ao ouro. Tá? Quando ela vem associada ao ouro, tem todo um processo hidrometalúrgico que é realizado para ela. Tá? Quando ela vem associada ao cobre, lá na parte de refino de cobre, ela vai compor a lama anódica. Tá? E aí vai ter alguns processos, né, para a produção de uma prata impura, tá? A partir do cobre. Tá? Posteriormente, tá, esse metal ele é refinado através de um processo chamado processo de Doré. Processo de Doré, tá? Que vai ser realizado em 3 etapas, como eu disse para vocês. Então a gente tem uma primeira etapa, tá? Que a gente vai ter a adição de Na2CO3 mais CaCO3, tá? Mais sílica. Tá? Então, esses caras aqui vão fazer com que mais o aquecimento, né? Aquecimento do metal também, né? De novo, mesmo princípio,
gente vai ter aqui um cadinho. Dentro desse cadinho, a gente vai ter prata. E aqui, a gente vai compor 3 escórias diferentes. A escória da primeira etapa, tá? Ela vai ser adequada para a remoção dos seguintes metais. Tá? Então, a escória da primeira etapa ela ajuda a remover ferro, ela ajuda a remover arsênio, ela ajuda a remover antimônio, ela também remove chumbo, níquel e estanho. Tá? Alguns constituintes aqui do nosso metal impuro, né? Ela também vai ajudar a formar uma mate, uma fase de sulfetos, tá? Apesar de não ter enxofre, esses sulfetos eles são carregados junto lá dos processos anteriores. Tá? E aí ela vai formar aqui um sulfeto de cobre, sulfeto de eu até vou fazer isso com uma cor diferente, tá? A mate, então, ela vai formar sulfetos. Então, vou formar uma mate, tá? Que vai formar sulfetos de cobre, sulfetos de telúrio e sulfetos de selênio. Por sinal, o selênio e o telúrio, todo o selênio e telúrio do mundo são produzidos através desse rejeito. Tá? Então, eu vou formar, além da escória, vou formar uma mate aqui. Tá? Aí eu removo esses caras aqui da primeira etapa, removo a mate, removo a escória da primeira etapa e aí eu começo a me encaminhar para a segunda etapa com uma escória diferente. Tá? Eu adiciono na minha prata líquida, que já passou por uma primeira etapa, ela já está com uma pureza maior, né? E aí, além da adição, então, na segunda etapa eu tenho a adição de Na2, CO3, mais NaNO3, além da adição desses dois elementos aqui que vão formar uma escória, eu tenho sopro de oxigênio. Tá? Para quê? Para formar uma escória com dois contaminantes que, apesar de serem parcialmente removidos na primeira etapa, necessitam de uma maior atenção para remoção, que é o intermetálico de sódio e telúrio e um intermetálico de sódio e selênio. Tá? E aí eu venho, retiro a escória novamente, escória que tem sódio e telúrio, sódio e selênio, e eu venho para uma última etapa, que é a nossa terceira etapa. Tá? A terceira etapa, adição só de... Terceira etapa, adição de NaNO3, tá? Para quê? Para fazer um último refino, onde ainda consigo me livrar um pouco do cobre, chumbo e novamente selênio e telúrio. Tá? Então, o processo de Doré é um processo que eu formo 3 escórias diferentes. Na primeira etapa, eu também consigo formar uma mate com que vinha lá dos processos anteriores, do enxofre que vinha lá dos processos anteriores. Então, aqui a mate, né, fase de sulfetos. Né? E aí, na segunda etapa, escória novamente para formar
intermetálico de telúrio e sódio, e de selênio e sódio, e aí na última etapa, uma última remoção de selênio e telúrio, com adicional remoção de cobre e chumbo. Tudo isso para produzir uma prata lá na ordem de 99,99%. No processo Miller também produziu ouro na ordem de 99,99%, tá? A partir de metais com pureza limitada. Tá? Então aqui o que vocês viram foram 4 métodos de refino, os mais utilizados aqui, refinos pirometalúrgicos, né? Vocês também em siderurgia, vocês estudam os métodos de refino do aço também, que dá uma ideia da gama de refinos pirometalúrgicos que a gente ainda faz, embora não sejam os mais, como é que eu vou dizer assim, os que atingem maiores purezas, né? Os processos eletrometalúrgicos hoje em dia, eles conseguem promover uma produção do metal com pureza muito maior, tá? Embora também a natureza do processo ali, tanto do estanho quanto do titânio, né, façam desses processos ainda bastante consagrados e dificilmente vamos ter mudança da preferência de processos, né? Afinal, é da natureza ali, da produção do metal, que esses processos sejam feitos dessa forma. Mas para a prata e para o ouro, a gente já tem um concorrente bastante forte, que são os processos eletrometalúrgicos, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês na aula de hoje era isso, a aula sobre refino, tá? E aí, a próxima aula, vocês vão ver lá, acompanhar aulas que já foram dadas em não ferrosos, mas acho importante também que vocês saibam, afinal, a gente tem manganesa aqui na região e nada mais relevante do que vocês saberem um pouco mais do que se produz aqui, tá? Porque vocês são de Corumbá e provavelmente vão ter oportunidade, no mínimo, de fazer um processo seletivo para trabalhar na empresa que está localizada na cidade de vocês, tá bom? Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção, qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente se fala nas próximas aulas, e na última aula a gente vai ter também uma aula sobre produção de cimento, tá bom? Agradeço de todos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau!